Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre o potássio, como adubar, né? Meu nome é Janaína Veronese Berton, sou engenheira agrônoma e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse nutriente que é tão importante, mas que gera ainda muitas dúvidas. A gente acaba recebendo aí muitas perguntas em relação a esse nutriente, como aplicar no solo, quando aplicar no solo e tudo mais. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para auxiliar vocês em relação a isso. Bom, aqui nós vamos falar de uma forma genérica, tá? A gente não vai focar em cultura nenhuma, então é importante frisar isso. A gente vai falar de uma forma generalizada para que vocês entendam aí como que a gente pode fazer de uma forma geral a aplicação desse nutriente no solo. Só que a gente vai dar bastante dica importante de como tá aplicando, a forma de aplicação que funciona aí para a grande maioria das culturas, né? Claro que se vocês tiverem dúvidas específicas, vocês podem estar enviando para a gente e a gente conversa tentando sanar essas dúvidas da melhor forma possível, né? Então, é importante também lembrar que o potássio ele não pode ser colocado todo lá no plantio, né? Então, vem muita gente perguntando isso, por que eu não posso aplicar? Posso aplicar tudo de uma vez lá no plantio? Isso facilita já para mim? Mas não, né? Existem alguns casos que a gente até aplica no plantio, lá como é a soja, por exemplo, mas a grande maioria dos casos não. Por quê? Porque a gente quer que esse potássio esteja presente nas fases em que a planta precisa desse nutriente. Se eu colocar tudo lá na base, lá no começo, esse nutriente vai ser lixiviado e no momento que a planta precisa, nos estágios de reprodução da planta, de produtividade dela e tudo mais, ela não vai encontrar esse nutriente lá. Então, por isso que eu não posso estar colocando todo lá no plantio, tá? Então, vamos falar aqui agora de como aplicar. Eu vou dividir em culturas anuais e perenes, tá? De forma generalizada. Então, começar com as culturas anuais. Então, primeiro a gente tem a adubação de correção, né? O que é a adubação de correção? Essa adubação de correção é quando eu não tenho o potássio lá no meu solo. Então, eu vou lá, eu faço análise de solo, eu observo, vou analisar o que tem lá nessa minha análise. Então, eu observo que eu não vou ter lá o potássio, ou que ele está em quantidades muito abaixo do necessário, né? Então, eu vou estar aplicando na correção do meu solo esse potássio, conforme for a recomendação, textura do solo, a cultura que eu vou implantar e tudo mais. Então, eu deixo esse potássio já corrigido, faço adubação de correção, né? Aqui, gente, vale muito a pena eu usar adubação orgânica, né? Nesse caso aqui, para adubação de correção, vale muito a pena eu estar usando adubação orgânica. Por quê? Porque a orgânica vai tendo uma liberação a longo prazo, né? Ela vai sendo decomposta pelos organismos do solo e essa decomposição ela se dá ao longo do tempo. Então eu garanto por mais tempo esse potássio no meu solo. Então nessa adubação de correção vale muito a pena eu estar usando aí uma adubação orgânica. Outra adubação que a gente tem é a de manutenção. Né, além da de correção, nós temos manutenção. O que é manutenção? Manutenção é quando eu vou entrar com uma segunda cultura. Então, eu vou tirar uma cultura, vou entrar com outra, né? E nesse tempo que o solo fica aí sem cultura nenhuma em cima, eu posso ir tentando fazer uma manutenção, avaliar esse solo e fazer a manutenção desse nutriente. Então, essa é uma segunda forma para culturas anuais, né? Na cultura anual, no mesmo solo, no mesmo terreno, eu aproveito ele para mais de uma cultura durante o ano. Então, eu faço a manutenção desse potássio. Certo? Então, vale a pena eu fazer a manutenção nesses casos, tá? E uma terceira forma de adubação que nós temos é a de cobertura, né? Então, o potássio, ele tem uma dinâmica muito rápida no solo. Ele lixivia muito rápido, é por isso que eu não posso estar colocando tudo lá no plantio, tá? Com exceção de algumas plantas, algumas culturas que necessitam desse potássio lá no arranque. Mas, se não, eu evito isso porque ele lixivia, ele se perde muito rápido no solo. Então, eu preciso desse potássio mais para frente na minha cultura, né? Ele não é tão necessário para a grande maioria das culturas ali no começo. Eu preciso, nos estágios mais avançados da minha planta, eu preciso do potássio. Por isso que eu vou fazer uma adubação de cobertura. E aqui eu vou entrar com adubos químicos, né? Nessa adubação de cobertura. Então, eu vou fazer conforme também a necessidade do meu solo, da minha cultura, da análise e tudo mais. Existem uma série de parâmetros que eu vou estar analisando para determinar o potássio, né? A quantidade de potássio que eu vou colocar. Mas de forma geral, é isso, né? Como ele lixivia muito rápido, eu preciso estar colocando ele lá na cobertura para que a planta absorva ele no momento que ela mais esteja necessitando, tá? Então, as adubações de correção para o solo, eu uso muito adubação orgânica, como eu já falei, vale a pena. Por quê? Porque libera
nutriente mais vagarosamente. Isso garante que eu tenha esse nutriente ao longo do ciclo da minha planta, certo? Então eu vou ter ele ali a longo prazo, né? Eu vou ter ele liberando a longo prazo. Só que eu sei que quando chega nas fases em que a minha planta precisa desse nutriente em uma maior quantidade para o seu desenvolvimento, para colocar a sua parte aérea de forma expressiva, eu tenho que estar com potássio disponível ali. Então eu entro com essa adubação de cobertura, né? Então a cobertura ali eu vou fazer 15, 30, 45 dias após o plantio da cultura, dependendo muito da minha cultura. Como que eu vou saber isso? Bom, a gente sabe que existem os manuais, almanaques, para cada estado é um pouquinho diferente, de culturas, tá? Porque as dinâmicas das culturas, elas mudam de um estado para o outro, de um local para o outro. Então, a gente vai seguindo ali. Para Santa Catarina, a gente geralmente segue recomendações da IPAGRE, Embrapa, São Paulo tem um manual específico para cada cultura. Então, precisa de tanto de potássio em determinado momento. E aí, então, que eu vou determinar quando que eu vou fazer essa cobertura, tá? Baseado aí nesses manuais e na experiência dos profissionais. Mas eu sempre friso nesses manuais também, por quê? Porque isso, gente, é científico. Teve um monte de gente extremamente capacitado que está lá estudando para determinar esses momentos. Então, eu tenho sim que levar em consideração, né? Eu não posso levar em consideração o boca a boca, o que o vizinho falou, o que o profissional da esquina está falando. Eu tenho que levar em consideração o que foi realmente estudado, testado por profissionais capacitados. Então, sempre levo isso em consideração, tá? E aí, nós temos, além das culturas anuais, né, as nossas culturas perenes. Então, temos ali adubação de plantio, né? Sim, em algumas culturas perenes eu vou colocar o meu potássio lá no plantio, certo? E também temos a adubação nas fases da cultura, né? Então, vamos pensar aí no café, né? Então, eu tenho que saber as fases em que essa cultura vai precisar de maior potássio para eu estar aplicando. Enfim, pensar em fruticultura, pêssego, maçã, dependendo da fruta que você mais planta, trabalha, desenvolve no seu estado, no município, enfim. Então, eu tenho que entender as fases, saber quais são as fases de maior necessidade desse nutriente para eu estar aplicando, né? Então, eu vou observar isso e a partir disso é que eu vou estar aplicando o meu potássio lá nessas fases em que a planta precisa, né? Então, eu vou ter que saber, vou ter que entender a minha planta, a minha cultura, para eu determinar em que momento que eu vou fazer isso. Então, voltando a frisar, os manuais de cultura, eles são importantíssimos para que eu tenha essa base de forma precisa, de forma segura, de forma assertiva, para que eu consiga, então, fazer uma aplicação que me dê resultados, onde eu não perca esse nutriente, que eu não gaste dinheiro aplicando esse nutriente no solo, sem ele estar me dando o resultado necessário que eu preciso, porque eu apliquei no momento errado, né? Sempre falo, planta, ela absorve somente o que ela precisa e no momento que ela precisa, ela não é gulosa. Claro, quando eu coloco alguns excessos de nutrientes, eu posso estar causando toxicidade por esse excesso de nutriente. Mas é outra dinâmica que não cabe eu estar explicando aqui agora. Então, eu tenho que ter isso na mente, eu tenho que ter isso na minha consciência, né? Para que eu não jogue dinheiro fora, para que eu não jogue adubo fora, para que eu não polua o meio ambiente, para que eu não desperdice e não diminua aí os meus lucros da minha lavoura, da produtividade da minha lavoura. Porque se eu estiver aplicando adubo desnecessário, eu não vou ter o resultado preciso, que eu preciso, e eu vou estar gastando mais, consequentemente, o meu lucro vai ser menor. Tá bom, gente? Então, algumas dicas aí de forma geral em relação à aplicação do potássio, né? E se vocês gostaram, curtam, salvem esse vídeo, compartilhem aí com seus amigos e mandem pra gente as suas dúvidas. Siga a gente aqui no canal, né, nas nossas redes sociais, no canal, e conversem com a gente. A gente gosta muito de ouvi-los, ouvir as suas opiniões, as suas experiências, porque tudo é uma troca de experiências, né? O que vocês sabem não necessariamente é o que eu sei. Então, a gente pode estar trocando experiências e isso, com certeza, é muito bacana, agrega para todo mundo. Tá bom, gente? Era isso por hoje, então. Um grande abraço.